A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o presbítero Jonatas e hoje estaremos aí adentrando a nossa segunda lição desse trimestre que está maravilhoso. Se você não assistiu à nossa primeira aula, que tem por título a Ascensão de Salomão, ela está em uma playlist específica no meu canal. Assista, é importante que você assista todos os vídeos para que você tenha um entendimento aí de todo esse conteúdo que nós estamos estudando nesse trimestre, que é o conteúdo aí de primeira e segunda Reis. Hoje a lição vai tratar do seguinte assunto: o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nós vamos entender como que foi feita essa divisão, vamos entender as causas que ocasionaram essa divisão, né? Vamos estar elencando aí as principais causas dessa divisão do reino. Vamos estar aí apresentando as falhas e as más decisões desse monarca chamado Roboão, que é o filho e sucessor de Salomão. E por último estaremos aí pontuando o pecado da idolatria de Jeroboão, né? O monarca que foi ali o rei da tribo do norte. Amém, irmãos? Então será uma lição muito abençoada. Mas antes de nós partirmos aí direto ao assunto, gostaria de estar agradecendo a todos aí que se inscreveram no canal, a todos que têm curtido, compartilhado nas redes sociais, tá bom? Um abraço aqui do seu irmão Jonas, tá bom? Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família. Amém? É muito bom ter você aqui no seu canal. A sua atenção, ela é importantíssima, não só para mim, mas também para Deus. Amém? Meu desejo é que você cresça cada vez mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto áureo vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. A verdade prática vai dizer: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis 12, do 1 ao 10, depois o versículo 13, 14, depois do 26 ao 29. Tá bom? Então esse texto, irmãos, ele é a base para todo esse conteúdo que nós estaremos estudando hoje. A base de todo o nosso assunto está aqui nesse texto da leitura bíblica em classe. Tá bom? 1 Reis 12 até o versículo lá 29. Tá bom? Então é imprescindível que você estude esse texto. Tá bom? Vá para a Bíblia antes, para depois se aprofundar na revista. Tá bom? Porque assim você estará aí podendo ter um aproveitamento muito melhor na sua sala de aula. Tá bom? Não estarei fazendo menção do texto porque ele é muito comprido, estará aí deixando o vídeo muito comprido. Tá bom? E a minha intenção é encurtar, deixar o vídeo o mais sucinto possível. Tá bom? Então vamos direto ao assunto. Nessa lição nós estaremos aí elencando algumas coisas muito importantes para a compreensão dessa divisão. Tá bom? De tudo que aconteceu ali de ruim nesse período. A introdução aqui vai dizer: após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Isso está em 1 Reis 11:43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino de Judá, ali o reino do sul. Então, nós estudando a lição da semana passada, nós falamos sobre Salomão. E nós vemos que a vida de Salomão iniciou muito bem. O reinado de Salomão iniciou muito bem. Ele ali voltado a Deus, entendendo o propósito que era olhar para as pessoas, para cuidar do povo e não explorar a nação a qual Deus colocou em suas mãos. Mas Salomão entende tudo errado. No decorrer do tempo, tudo foi crescendo, seu nome foi se tornando ali conhecido. E então Salomão, ele começa ali a olhar não mais para o povo, mas ele começa a olhar, a só enxergar o crescimento da nação. Ele só começa a enxergar
números em sua frente. É o que acontece com muitas pessoas, que no início começa entendendo o propósito, começa olhando para onde Deus mandou olhar, olhando para as pessoas. É como Abraão disse para o rei, lá no Antigo Testamento, em Gênesis. Abraão, ele diz, quando o rei queria negociar pessoas, ele fala, não, as pessoas, eu fico com as pessoas. Não tem como negociar pessoas com coisas. Pessoas são mais importantes. E Salomão diz isso para o rei do Egito, se não me falha a memória. Mas temos que entender isso. Pessoas são mais importantes. Deus coloca pessoas sobre os seus cuidados, pessoas ali sobre a sua liderança, é para você cuidar das pessoas e não se aproveitar delas. E Salomão acabou caindo nesse erro. Ele acabou caindo nessa cilada. De ao invés de olhar para as pessoas como com um olhar de amor, com um olhar de zelo, o qual Deus queria que ele olhasse, ele começa a olhar com um olhar de aproveitador, um olhar de exploração, e começa a aproveitar do povo. Então foi aí que inicia toda a queda ali do reinado de Salomão. Tudo começa a desmoronar quando ele muda o foco, quando ele perde a visão. E talvez a sua vida pode ser que esteja no mesmo rumo. Você olha, tudo desmoronando. E por quê? Talvez o motivo seja esse. Você perdeu o foco. Você está olhando agora não mais para a direção a qual Deus te deu. Então, ainda há tempo de você voltar e olhar para onde Deus mandou você olhar. Cuidar daquilo que Deus mandou você cuidar. Amém? Nós precisamos cumprir o propósito a qual Deus colocou em nossas mãos. Então, por esse motivo, pelo motivo dos erros de Salomão ter sido tão graves, ali a implantação da idolatria, ele acabou ali passando essa mesma visão. Isso aqui nós sabemos é uma coisa que é até algo que é comprovado pela psicologia. O pai, muitas das vezes, ele influencia, muitas das vezes, para não dizer, né, todas as vezes, mas muitas das vezes o pai ali, ele tem uma influência muito grande na vida do seu filho. De forma que a personalidade ele vai passando ali de pai para filho. Tá bom? Não é uma regra, mas na maioria das vezes. E foi o que aconteceu. Salomão, com aquele olhar ambicioso, ganancioso, foi o que Roboão aprendeu. E Roboão, ele passa ali a ser o novo rei de Israel, ele se assenta no trono, não com a visão de Salomão, que já era de exploração, mas ele se assenta no trono com a visão pior do que a de seu pai. E também aqui eu gostaria de, desde o início, desde a introdução, já pontuar que essa visão ela foi causada por esses erros de Salomão. Por Salomão, o pai de Roboão, ser uma má influência para o seu próprio filho. Foi ele que influenciou, já iniciou ali na formação da personalidade de Roboão, implantando dentro dele essas características de personalidade. Amém? Então tem uma culpa muito grande de Salomão, nós vamos entender pela história. Então, primeiro tópico da nossa lição aqui, nós precisamos aqui, há uma necessidade de elencarmos aqui as principais causas dessa divisão que ocorreu no reino. E uma das principais causas é a carga pesada de Salomão. O povo que estava ali diante de Roboão era o mesmo povo que estava sob os cuidados de Salomão. E que estavam ali não suportando mais a carga excessiva de tributos que Salomão colocou sobre eles. Salomão havia colocado uma carga muito pesada sobre eles, além deles terem que arcar com as despesas de tudo, porque para sustentar tudo isso que Salomão queria construir, todas essas construções, todos esses palácios, todo o nome de Salomão, toda a riqueza do reinado de Salomão, para sustentar o harém de 700 esposas, mais 300 concubinas, da onde sairia tudo isso? Sairia do povo. Então é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, infelizmente, tá? Mas naquele tempo, vamos focar naquele tempo,
foi o que aconteceu. Toda essa carga, ao invés de Salomão arcar do seu bolso, Salomão ele arcava ali através de cobranças de impostos excessivas do povo. E não só isso, não para por aí. Também uma das causas da cisão foi a negação de um pedido feito pelo povo. O povo chega a questionar. Ali Roboão, quando Roboão sobe ao trono, e recebe então ali os questionamentos vindo ali de toda a nação, né? Ali sobre a liderança deles estava Jeroboão, que estava liderando esse questionamento, e eles questionavam: e aí, você vai solucionar o nosso problema ou não vai? Vai tirar esse jugo pesado que está sobre nós? Porque agora é um governo novo, então nós esperamos coisas novas. É basicamente isso que eles esperavam. E quando Roboão ouve esse questionamento, ele pede para eles 3 dias. Nesses 3 dias foi aonde ele foi buscar conselho. Era costume naquela época se aconselharem ali, né? Ter um tempo ali de aconselhamento, tempo de pensar antes de dar uma resposta, porque tudo isso comprometeria todo o reinado. Tá bom? Uma decisão errada pode comprometer todo o governo. Então, nesse momento, ele vai e se aconselha com os anciãos, que esses anciãos deram a resposta a ele, que seria a mais certa. Seria a resposta que aplacaria a ira de todos, apaziguaria os ânimos, a resposta que resolveria o problema da nação. Porém, Roboão, com toda a sua imaturidade, inexperiência, ele decide ali se aconselhar com seus amigos jovens. E quando ele se aconselha com seus amigos jovens, isso está ali em 1 Reis, no capítulo 12, e no versículo 10, vai dizer: e os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, ele decidiu seguir esse conselho, que foi o conselho responsável por esse racha, por essa divisão toda do reinado. Foi grande ali as consequências dele ter dado ouvido a esse conselho errado da parte dos seus amigos, que não podemos nem chamar de amigos. De certo, eram pessoas imaturas, que não sabiam o que estavam dizendo e acabaram ali prejudicando o reinado ali de Roboão. E Roboão não fica muito atrás. Como já disse, ele veio buscando, né, ele veio pegando a influência de seu pai, né, do reinado, do período ruim de Salomão. Ele escolheu pegar a parte ruim, porque teve a parte boa, mas ele escolheu pegar a parte ruim do governo do seu pai. E também, para ele aceitar esse conselho, foi porque o conselho dos anciãos não satisfez ao conselho que já estava no coração dele. O coração dele queria oprimir o povo. O coração dele estava na mesma visão de Salomão. Queria crescer, aproveitar do povo, porque foi o que ele aprendeu. Reger com vara de ferro. Ele aprendeu reger ali o povo com base ali de obrigações, de imposição, de autoritarismo. Se aproveitar do povo foi o que ele aprendeu. Então não tinha como fugir muito longe. A menos que ele fosse alguém ali que tivesse o coração voltado para Deus. Mas não tinha. Ele estava com a visão apenas no material e não no espiritual. Então, o coração dele dizia: oprime o povo, é o que já estava. E quando os anciãos diz para ele:
A solução desse problema é simples. Dá o que eles pedem. As 10 tribos que estavam insatisfeitas pediram para ele, as tribos de Efraim, pediram para ele apaziguar, cessar. E o que ele disse? O que os anciãos pediram para ele dizer ao povo? A resposta que ele pediu para dar. Fala para eles, serve eles, seja você servo deles, para que eles depois te sirvam. Olha que resposta sábia. Se Roboão tivesse entendido isso, era o que era para Salomão ter feito. O rei era para servir o povo e não para ser servido pelo povo. Então aqui iniciou todo esse racha, desde a época de Salomão, passada a Roboão, e agora nós vamos entender tudo isso foi o motivo dessa trinca. Ninguém teve a atitude de parar, de repensar, de voltar lá atrás, entender qual que era o propósito disso tudo, da monarquia, qual que era o propósito disso tudo, qual que era o alvo, qual que era o foco. Nós sabemos que o governo iniciou sendo teocrático. No início, lá em 1 Samuel nós vimos isso. Deus queria falar com a nação, ele falava através de seus profetas, ele enviava o profeta. Era teocrático, Deus no governo. O povo pediu o rei. E o problema de rei é que a interação de Deus agora, ela era menos. Antes, a interação de Deus era direta. Precisava, ele mandava a intervenção. Mas como pediram um rei, uma figura humana, e o problema de ter a figura humana é que olhariam muito apenas aqui embaixo, o governo seria muito raso. Não tendo Deus na regência, tudo sucumbe, tudo acaba dando errado. Então, quando Deus coloca a primeira monarquia, foi para servir o povo, continuar na mesma coisa, tendo a mesma visão de Deus. Deus sempre cuidou do povo. Então, já que vocês querem um rei, eu estou colocando um rei, mas como Deus ama o povo, Deus colocaria um rei para cuidar do seu povo e não para oprimir o seu povo. Ninguém tem autoridade de oprimir o povo de Deus. E os que oprimem darão conta no dia do juízo. Então aqui eu elenquei aqui algumas dessas causas. Tá? A primeira, exploração do serviço do povo. Isso está ali em 1 Reis também no texto bíblico base. Impostos abusivos. Terceiro, inveja que a tribo de Efraim tinha por motivo de Davi ter sido coroado ali exclusivamente em Judá e também por Davi ser descendente ali da tribo de Judá e não de Efraim. Quarta causa, o autoritarismo de Salomão. Quinta causa, maus conselhos. E o sexto e último, principal gatilho para essa separação, Deus já deixou bem claro. Em 1 Reis 11, 9 ao 11. Foi a implantação da idolatria feita por Salomão. Lá ele vai falar sobre o abandono de Salomão aos estatutos do Senhor, aos mandamentos do Senhor. E ele fala que por isso Deus iria rasgar o reino. Ia dar 10 partes para o servo de Salomão e não para o filho. Seria 10 para o servo e 2 ali para o filho de Salomão. Então essa consequência, o motivo dessa causa, dessa cisão, foi justamente o erro de Salomão lá atrás. Amém, irmãos? Então vamos aqui avançar mais um pouco na lição. Agora estaremos aí adentrando ao nosso segundo tópico da lição. E nesse segundo tópico estaremos aí falando sobre as falhas e más decisões de Roboão e sobre essas consequências que vieram aí decorrente dessas más decisões que ele tomou. Nesse segundo tópico nosso, temos aí 3 subtópicos, tá bom? Primeiro, a repetição dos erros de Salomão. O segundo, os maus conselhos dos amigos de Roboão. E o terceiro e último, o cuidado com os conselhos. Amém? Então vamos iniciar aqui o primeiro, a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho de jovens,
demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. 1 Reis 12, do 8 a 11. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. O reino não ia ter o lucro que tinha antes, talvez ali, né, ia desacelerar, o rendimento seria menor, tá bom? Até porque Deus não queria essa excessividade, não queria algo tão glamouroso como Salomão queria deixar, tá? Porque a glória só pertence a Deus, não pertence a outro. E é o que Deus queria. Deus queria dar uma vida boa para o seu povo. Deus queria dar uma vida confortável para o seu povo, né? Tendo ali em foco a vida espiritual dos teus filhos. Tá bom? Então, desacelerando, né? Ia ter ali a harmonia de todas as tribos junto. As tribos iam estar reunidas, as 12 tribos seriam como uma família ali, né? Mas por motivo de não ter ouvido o conselho, né? Por motivo de ter decidido repetir os erros de seu pai Salomão, né? Aconteceu ali esse racha. Tá? O que nós precisamos entender é que, sim, o seu pai pode ter errado muito, a sua mãe pode ter errado muito, mas você quem decide se você irá copiar os seus erros ou se você vai aprender com os erros do seu pai e da sua mãe. Amém? Se você decidir aprender com os erros, pode ter certeza que você terá aí um futuro melhor, você terá uma vida melhor, tá bom? E você irá aí cumprir o que Deus determinou para a sua vida. Amém? Então entenda, o que é errado, não deve ser copiado. Amém? A não ser para ser aprendido, para ser tomado como exemplo. Amém? Então decida tomar como exemplo e não ali como prática de vida, para você não sofrer as mesmas consequências. Porque quem copia os erros sofre as mesmas consequências, se não pior. Amém? Então Roboão decidiu repetir e, por consequência, aconteceu tudo isso que aconteceu com ele. Agora, segundo subtópico, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. 1 Reis 12, 13. Então, o problema não eram os maus conselheiros. O problema está em dar ouvido aos conselhos errados. Aí está tudo problemático. E ele decidiu dar ouvido à voz que mais falava ao coração dele. É aqui que está o mistério. Não é ouvir conselho, não está errado. Você pode ouvir conselho, né, para falar. Tem até um ditado que diz que papagaio também fala, né? Até papagaio fala. Então, decide. Quem decide se vai ouvir ou não é você. Então, há muitas pessoas que andam acatando conselhos porque é alguém importante, porque é alguém ali que tem o dom de revelação, porque é alguém espiritual, porque é alguém que sobe monte, desce monte, porque é alguém importante, tem doutorado, sei lá o quê. Irmãos, temos que entender isso, tá bom? O melhor conselho, ele vem da parte de Deus. Então, antes de você se aconselhar com qualquer pessoa, é preciso você ter em mente que você é o único ou a única que tem a visão panorâmica de toda a situação. Você sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Você sabe mais do que ninguém o que está acontecendo com seu filho, com seu cônjuge, seja com quem for. Você sabe a raiz do problema. Então, quem está de fora não sabe. Então você precisa exclusivamente de um conselho da parte de Deus. Quando alguém chega para um pastor para se aconselhar, ele não está querendo o conselho do pastor humano. Ele está querendo ali uma orientação advinda da palavra de Deus pelo pastor. Crendo assim na iluminação de Deus ali na vida do pastor para dar o texto
para dar ali uma base para ele, que irá iluminar no momento desse aconselhamento. Tá bom? Então, sempre tem isso em mente. Então, tem que ter análise. Você tem que analisar e distinguir se esse conselho será bom ou não. E para isso você precisa olhar para trás, para o que você viveu até aqui. Você tem que olhar para a situação atual. Você sabe que não pode ficar do jeito que está. E você tem que olhar se esse conselho... Olha para o conselho e olhe para frente, o futuro. Se isso vai resolver. Se depois desse conselho as coisas irão melhorar, ou você conhecendo seu filho, você conhecendo seu cônjuge, você conhecendo, se isso vai piorar a situação. Então você é conhecedor mais do que ninguém da situação a qual você vive, do problema a qual está ali aos seus arredores. Amém? Então antes de se aconselhar, tenha isso em mente. Ore a Deus e peça a Deus ali a iluminação sobre a vida do seu pastor, sobre a vida de qualquer pessoa aí que for aconselhar a sua vida. Amém? A resposta de Deus é o que diz no nosso texto áureo que nós lemos aqui, que o conselho do Senhor, ele permanecerá. Provérbios 19, 21. Nada melhor do que um conselho da parte de Deus para a sua vida. E pode ter certeza que esse conselho apazigua qualquer tempestade, resolve qualquer problema. Então vamos avançar aqui mais um pouquinho. No segundo subtópico, os maus conselhos. Ele decidiu ouvir. Então o terceiro subtópico agora, o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim como Roboão, Provérbios 28, 26. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Então, uma palavra-chave aqui é o orgulho. O orgulho pode levar ali nós a se aconselharmos conosco mesmo, achar que nós somos o dono da razão, que não precisamos de ninguém, que nós temos ali, vamos dizer assim, nós temos o controle de toda a situação, somos o dono da verdade, não precisamos de ninguém. Quando na realidade, nós temos que mais do que ninguém entender pela nossa fragilidade. Nós temos aí 3 características que nos iguala. Não tem diferença. Tá? Todos nós temos as mesmas características por natureza. Nós somos aí frágeis, somos limitados e somos finitos. Tá bom? 3 coisas. Somos frágeis por natureza, ficamos enfermos muitas das vezes. Nós vemos a fragilidade que é o nosso corpo. Somos limitados, ou seja, dependemos sempre de alguém para nos ajudar. Sempre vai ter um momento que nós vamos sentir impotente diante da situação. E é nesse momento que nós precisamos de alguém para nos auxiliar. E somos finitos. Nós sabemos que somos mortais. Uma hora, nós sabemos que nós iremos, a vida que termina, e nós iremos para o céu, para a glória com o Senhor Jesus. Então, não tem rico, não tem pobre, não tem ninguém. Todos nós somos iguais por natureza. E Deus fez isso com esse propósito, de nós entendermos que ninguém é melhor do que ninguém. Eu preciso do seu conselho. E você, alguma hora ou outra, vai precisar do meu conselho também. Amém? Então não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Tem muitas pessoas aí que se afundam em problemas cada vez mais. Por quê? Porque se aconselha a si mesmo. Porque tem orgulho. É soberbo. Acha que se aconselhar com alguém vai estar ali se inferiorizando. E na realidade não é. O que Deus quer para o nosso coração, a proposta de Deus para nós é que nós demos as nossas mãos, é que nós se abraçamos, se ajudamos, para podermos aí cumprir o nosso propósito. Ninguém cumpre o propósito sozinho, tá bom? Ninguém consegue sozinho. Precisamos uns dos outros. Amém? Então já podemos aqui avançar um pouquinho. Terceiro tópico. O reinado
e a idolatria de Jeroboão. Primeiro subtópico. Aqui nesse terceiro tópico, teremos aí 3 subtópicos. Primeiro, a rebeldia de Jeroboão. O segundo, Jeroboão, o primeiro rei do norte. E terceiro, consequências da idolatria. Falamos de Roboão, dos problemas que ocasionaram essa divisão. Vimos aí que foi a falta de bons conselhos. Não foi a falta de bons conselhos, mas a falta da coerência para escolher o conselho certo. Que ocasionou isso, a idolatria de Salomão. Ali nós vemos. E agora chegamos a o que aconteceu depois dessa divisão. E depois dessa divisão, nós vimos aí que Roboão, por consequência, ele ficou apenas ali com 2 tribos sob o seu comando. Ficou ali governando a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, apenas ali no sul, como capital, Jerusalém. Também aonde estava ali o templo. E a tribo de Efraim, os 10 que ficou sob a liderança de Jeroboão, subiram as montanhas e foram ali para o norte, para a tribo de Efraim. Ali tinha, que veio a ser depois a capital de Samaria também. Tá bom? Então é preciso termos essa visão aí para iniciarmos aqui o comentário. Então a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte. O reino reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho, e nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, e a Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então, Jeroboão, já entendemos aí, já temos o panorama da história de Jeroboão, alguém competente, tão competente que foi visto ali como alguém que poderia governar, poderia ali liderar os serviços pesados da época. Então Salomão o colocou para liderar alguém que estava próximo do rei Salomão. E era um servo, não era um filho. E o reinado naquela época nós sabemos que era passado por dinastias, era passado de pai para filho. O pai cedia para o filho. Foi assim que Salomão se assentou no trono. Salomão foi filho de Davi. E assim sucessivamente. Amém? Muitas vezes Deus interrompeu ali essa dinastia. Tá bom? Deus, como soberano, ele sabia que aquele rei não seria bom. E Deus sempre, de alguma maneira, ele interferia. Como é o caso ali de Saul. Saul queria permanecer a todo custo no trono, mas Deus disse, acabou, e acabou. Davi é o rei agora. E teve ali conflitos, mas foi resolvido porque Deus interferiu na situação. Tá bom? Quando Deus te chama, pode ter certeza, não tem quem impeça de você ali concluir, de você chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Então Jeroboão era uma pessoa competente, estava ali no reinado. E um dia a Bíblia vai dizer que ele estava ali no deserto e veio o profeta Aías. E esse profeta chegou com uma veste, ele estava com uma veste nova, e ele pega aquela veste nova e rasga em 10 pedaços e entrega para Jeroboão. E ele fala que num determinado tempo, Deus ele iria dar 10 tribos para ele governar. E essas foram as 10 tribos que se concentraram ali no norte. Essas 10 tribos ficaram no norte, em Siquém, que veio ser depois ali Samaria. Tá bom? Então podemos já avançar para o segundo subtópico da nossa lição, que tem por título Jeroboão, o primeiro rei do norte. Tá bom? Espero que esteja sendo uma bênção para você esse vídeo aula. Espero que esteja enriquecendo a sua vida. E não esqueça de deixar o seu comentário. Amém? Deixe o seu comentário. Eu gosto de ler os comentários. Eu respondo todos os comentários, tá bom? Porque é muito bom ter você aqui conosco. E não esqueça, essa lição
ela tem lições imprescindíveis para você introduzir em sua sala de aula, tá bom? Não esqueça, contextualizar é muito importante, até para a gente entender por que aconteceu tudo isso. É importante nós contextualizarmos, mas mais importante ainda é saber o que isso tem a ver comigo e com você. Então, lembre de contextualizar de uma maneira clara, objetiva para os seus alunos, para que seus alunos entendam, para assim você poder ali aplicar na sua sala de aula. Pode ser, esse momento da aplicação, Deus te use ali na sua sala de aula, né, para alguém que esteja precisando desses conselhos preciosos. Amém? Deus abençoe a sua vida e vamos continuar a nossa lição. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado pelas 10 tribos de Israel rei e estabeleceu seu trono em Siquém, como eu disse aos irmãos. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sobre a sua família. Então, olha a seriedade. Por isso que eu disse no início da aula que são 2 exemplos ruins, que não podem ser seguidos, mas que são que nos ensina através de seus erros. Então, Jeroboão, que ficou ali com as 10 tribos, ele sobe ao monte, ele muda, né, aquele ditado, incomodados que se mude, e eles estavam incomodados, então saíram do lugar onde estavam, de Jerusalém, e foram ali para o norte, em Siquém, habitar em Siquém. E com medo deles descerem, deles terem que ir lá no templo em Jerusalém para poder adorar, e de alguma maneira eles serem ali persuadidos pelo rei Roboão, ou alguma coisa, né, se criar uma revolta contra ele, armarem cilada contra ele, então ele fez ali um templo a 2 bezerros de ouro para eles adorarem ali, não precisar ter contato mais com Jerusalém. Esse é o medo de perder o poder. Então, por medo, ele fez isso. E nós vemos aí a implantação da idolatria, a idolatria se tornando aí algo, um veneno dentro da sociedade israelita. E isso foi dor para eles. Isso trouxe muitas consequências para ele, né, para Israel e para o próprio Jeroboão e a sua família. Porque Deus, ele não tolera idolatria. Deus não tolera, Deus abomina essa questão de adoração a ídolos. E aqui é preciso nós levantarmos uma questão. Porque muitas das vezes pensamos que idolatria é apenas quando nós se prostramos diante de uma imagem de pau, de pedra, de gesso, seja o que for. Mas na realidade, idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em sua vida. Se o seu coração é mais voltado para algo material, mais do que a Deus, é algo que te atrapalha até de você orar, de você ter o seu devocional com Deus. Se tem algo que é a mais do que Deus em sua vida, esse algo, ele é uma idolatria. Tem muitas famílias aí que idolatram filho, que idolatram esposo, esposa, esquecendo que eles não podem ser o alvo da nossa vida. Eles têm que estar, irmão, não estou falando de cuidado, de zelo, tá bom? De amor, nós temos que amar. Mas esse amor não pode nos limitar na comunhão com Deus. Esse amor não pode ser superior ao amor que nós temos por Deus. Qual que é o mandamento? Ao Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Então Deus não aceita um amor aí com parcialidade. Devemos amar por completo e acima de tudo. Deus, ele não aceita apenas prioridade, mas também exclusividade. Adoração apenas a Ele. Então, muitas pessoas têm adorado ídolos. Esses verdadeiros popstar que existe hoje. Nós vemos aí milhões de pessoas, né, que
que seguem cantores gospel, que seguem pregadores, né, supostos pregadores, e pagam aí milhões, pagam 1.000 para poder ver. Não estão em busca de Deus, mas estão em busca porque acham legal, porque acham diferenciado, né? Porque acham uma coisa aí da moda. Então isso é idolatria. Pessoas querem tirar foto com um cantor famoso, com um pregador famoso. E qual o propósito disso tudo? Além de atrapalhar o pregador, que com certeza começou muito bem, entendendo o propósito, assim como Salomão, mas por motivo de perceber que ele estava sendo evidente, né, pelos elogios, a pessoa acaba crescendo, né, e esses fãs, esses ídolos, acabam aí atrapalhando a caminhada de muitos que eram homens de Deus, mas que acabaram se perdendo por esse motivo. Né, muitos cantores e etc, irmãos. Não podemos permitir que a idolatria adentre nossas igrejas. Tá bom? Sempre que você for elogiado, né, nós temos que saber ouvir elogios, sim. Tá bom? Mas que esse elogio nunca penetre em nosso coração. Que esse elogio fique apenas no campo da nossa mente. E que quando recebemos algum elogio, por uma pregação, por um ensino, por um conselho, seja qual for o elogio, que nós venhamos entender, né? A glória, ela é de Deus. Eu consegui pregar dessa maneira porque Deus, ele me deu graça, né? Foi Deus quem teve misericórdia de mim, que me usou nesse dia. Se Deus não me usasse, não ia acontecer tudo o que aconteceu. Então nós precisamos ter isso em mente para não cairmos no laço da idolatria e nem fazer com que pessoas caiam nesse laço. Tá bom? Então ali ele levanta 2 bezerros de ouro para o povo não precisar ir a Jerusalém, por medo de perder o povo. Então para ele, os irmãos percebem que o coração de Jeroboão estava envenenado já pelo poder. Tão envenenado pelo poder, a troco dele se prostrar diante de um ídolo, trocar o ídolo pelo seu Deus, o qual havia já ali declarado através do profeta Aías que iria dar o governo a ele das 10 tribos. Então, aqui estava a queda de Jeroboão. Foi um dos responsáveis aí pela idolatria em Israel, por ficar com a maior parte das tribos. Então, de uma forma bem rápida, Israel foi sendo ali contaminado com idolatria. Tudo aquilo que eles tinham se afastado na saída do Egito, quando Deus libertou eles do Egito, agora estava voltando de novo. Os irmãos há de recordar naquele momento quando Moisés estava no monte com o Senhor. Estava no monte com o Senhor. E quando ele desce, o povo com medo de Moisés ter morrido, eles mandam construir um bezerro de ouro e começam a adorá-lo, dizendo: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. O povo mostrando que eles tinham uma carência de ver, porque eles aprenderam isso no Egito, que Deus precisa ser visto. E esses deuses que eles viam, eles davam a ideia para eles que se eu posso te ver, você pode trabalhar para mim. Por quê? Porque tinha o Deus da água, tinha o Deus da chuva. Se eles queriam chuva, eles oravam ao Deus da chuva. E assim sucessivamente. E é até por isso que Moisés, quando ouve Deus falar da sarça, ele pergunta: quem é o Senhor? E Deus fala: eu sou o que sou. Deus não dá o nome. Ele esperava que Deus falasse: eu sou o Deus disso, o Deus da chuva, o Deus do fogo. Para eles reconheciam Deus pela necessidade deles. Então eles aprenderam isso. Então lá, agora em Jeroboão, o povo estava se reportando novamente, mostrando que ainda continuava com aquilo cravado no coração deles. Que isso ainda era algo que ainda estava, esse veneno ainda estava no coração deles. Essa necessidade de ter algo visível, mesmo que Deus se manifestava de várias formas. Nós vemos ali a manifestação do templo,
eles queriam mais, eles queriam tocar, queriam ver. Então, infelizmente, Jeroboão acabou terminando ali o que Salomão já havia começado, né, sobre a idolatria. Amém, irmãos? Então, houve consequências, né? O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outrem. Isaías 42:8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Isso aí foi declarado, é mandamento, e não foi diferente com eles. Acabou que toda a maldição veio sobre Israel devido a se prostrarem em ídolos feitos por mãos de homens. Amém, irmãos? Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para a sua vida. Compartilhe, se foi. Se Deus falou com você através desse vídeo, compartilhe para que Deus fale com mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.